Olá pessoal, no último vídeo a gente fez um chatbot utilizando aí um modelo Mistral para poder ser um modelo com um grande modelo de linguagem respondendo, perguntas usando uma interface Streamlit. Tá? Eu comentei no último vídeo que eu queria mostrar um pouquinho de como que é o conceito de RAG, de pegar uma resposta aumentada para o nosso IA generativa. Só que colocar os dois conceitos no mesmo vídeo fica muito grande e cansativo. Então resolvi fazer essa divisão e, cumprindo a promessa, hoje eu vou mostrar como fazer essa implementação de conseguir trazer um conhecimento meu próprio ou da minha empresa, um conhecimento que não está público, não está no treinamento, e incrementar o meu modelo com um novo conhecimento. E no caso aqui está trabalhando offline, então não vou estar buscando na internet, não vou estar mandando para a internet. Se fossem dados sensíveis, dados sigilosos, não tem problema, tá? Eu vou fazer uma demonstração simples, como é um modelo offline, ele não faz buscas na internet. Então eu vou perguntar sobre o meu nome, quem é o Wellington Barbosa Rodrigues? Eu deixei separado aqui um texto que eu coloco no meu currículo Lattes, da minha apresentação. Só coloquei aqui Wellington Barbosa Rodrigues no começo e adicionei no final aqui que eu também produzo vídeos para o YouTube. Mas de resto é exatamente a descrição que está lá no meu currículo Lattes. Então eu vou fazer o teste de implementar essa questão do RAG e fazer a mesma pergunta com o RAG e sem o RAG, comigo passando um contexto novo e comigo não passando um contexto, ok? Vamos ver qual que é a diferença da resposta. Obviamente esse é só o teste para validação, ver se gera alguma vantagem ou não a gente fazer isso, mas o conceito ele é esse, é bem bacana, você conseguir trazer um conhecimento próprio e adicionar. Estou fazendo com o meu nome, mas poderia fazer com qualquer outra coisa, poderia pegar o plano de negócios da minha empresa, por exemplo, tá? Uma coisa, normalmente eu digito o código todo do zero, dessa vez eu estou aproveitando o código do último vídeo para a gente ganhar tempo, até porque o último vídeo foi o mais longo que eu já fiz até hoje. Eu tento fazer vídeos mais curtos, mas não foi possível porque era um conceito complexo. E outra coisa, aqui a gente tem vários valores, tá? Muitos valores que eu vou passar aqui são valores que eu fiz nos experimentos ou valores ditos como mais aceitáveis, só que uma das brincadeiras, um do desafio para vocês aí, é entender esses valores, alterar para tentar chegar a novos resultados e melhores, adequados aos problemas de vocês. Justamente o ponto mais legal de ter uma IA aqui configurada própria minha e a própria de vocês, é que a gente pode manipular para entender e para poder resolver o nosso problema específico da melhor maneira possível. Não precisa estar com as coisas abertas aí ou usando o padrão, a gente vai fazer o nosso mais personalizado, tá? Então todos esses valores, aqui por exemplo, eu já expliquei no último vídeo, e a gente pode manipular, e outros valores que vão ser inseridos aqui, eu vou colocar todos de uma maneira que sejam fáceis de fazer a manipulação posterior para obter resultado mais personalizado, tá? Então, seguindo aí, vamos fazer a nossa implementação do RAG. Algumas coisas importantes, tá? Novamente, igual eu fiz no outro vídeo, eu vou passar um pouco rápido a escrita, para a gente economizar tempo. Durante o processo de processamento da inteligência artificial, que na minha máquina é demorado, eu vou explicar algumas coisas básicas, vou pausar o vídeo para economizar tempo também, depois volto e a gente explica mais coisas, ok? Então vamos lá. Primeira biblioteca que a gente precisa adicionar aqui, vamos fazer um import do expressão regular, o RE, ok? A gente vai utilizar ela daqui a pouco para poder limpar um pouco os dados que a gente recebe. Depois a gente vai pegar a famosa aí para quem trabalha com processamento de linguagem natural, Para quem usa Transformers, a Sentence Transformers da Sentence Transformer, a gente vai usar para fazer o Transformer, aquele conceito, o T do GPT, por exemplo, Transformer, que é o conceito de trabalhar com um vetorzão, que a gente, na verdade, é um vetorzinho, já vou explicar melhor, que a gente compara a similaridade entre vetores, olhando de diversos lados, no caso do BERT, por exemplo, dos dois lados. Tá? E para quem trabalha aí com a parte de aprendizagem de máquina, tem a sklearn, bem famosa, e a gente vai usar a vizinhança dele, Então, importa isso,
os vizinhos mais próximos aqui, ok. Beleza? Então, essas são as 3 bibliotecas que vamos precisar novas. Essa Transformers é pesadinha para instalar, então o pip install Sentence Transformers é pesadinho, o sklearn e o scikit-learn também é um pouquinho, mas não muito. Então, por isso que eu não quis fazer a instalação durante o vídeo. Temos outros vídeos que a gente faz bastante instalação das bibliotecas, ok? Então, seguindo, essa parte do carregar o modelo, configurar o modelo continua exatamente igual, não vamos precisar fazer nada. Agora a gente vai falar um pouquinho da configuração do RAG. Até vamos colocar aqui, né? Config RAG, só para dar uma quebrada e ficar visualmente mais organizado. Algumas coisas que a gente vai precisar. Primeira coisa que a gente vai precisar é um modelo que a gente vai usar de embedding, de incorporação, que a gente vai precisar transformar os nossos textos, incorporar os nossos textos no modelo de linguagem que a gente vai fazer a solicitação, né? Que todo o conceito aqui trabalha como a gente incorporando e fazendo um embedding do conteúdo que a gente veio, incorporando na mensagem, mas para incorporar tem que estar dentro do padrão que o modelo espera, né? Então a gente tem que tem que se assimilar ao modelo para passar a mensagem para ele. Aí ele vai usar esse contexto que a gente está passando, usar esse conteúdo que a gente passou, como está igual a ele só complementa ali e deixa bem humana a nossa resposta, ok? A gente vai usar um modelo aqui, que é o do Sentence Transformers. Ele vai criar esse diretório aqui para a gente quando faz a instalação ali do Sentence Transformer. A primeira vez que rodar esse código vai demorar, porque ele vai precisar baixar o modelo. Vamos usar um modelo que ele é multidioma, o Paraphrase multilingual mpnet-base-v2. Tá? Existe chance de eu ter errado a digitação aqui, depois quando a gente for executar, se der erro, a gente já sabe que é por isso. Tá? Tentei tomar cuidado. Mas esse modelo ele vai ser baixado, então ele baixa da internet, demora um tempinho a primeira vez, mas só a primeira vez que executa, eu já executei previamente para ser um pouco mais rápido aqui. Se digitou tudo certo, não precisa fazer pip install nem nada. Ele, por ter o Sentence Transformer aqui, que a gente já importou, e pedir um novo modelo para embeddings, ele já vai fazer o download, já vai fazer tudo bonitinho, da forma como deveria ser. Eu estou fazendo o vídeo aqui na intenção de usar só recursos com licença aberta, tá? Então, todos esses modelos são gratuitos, todas essas bibliotecas, o Mistral também, vocês podem usar até de maneira corporativa, que não há problemas com relação à legislação. Isso é uma coisa que me apega muito, né? Eu sou apegado a licenças e afins, eu gosto da coisa correta e certinha, tá? Então, agora a gente vai criar o embedder, que seria o incorporador, digamos assim, tá? Então vamos chamar de embedder, que vai ser muito mais fácil a gente procurar na literatura ou fazer uma busca na internet depois por embedder do que por incorporador, tá? Então vamos colocar aqui o nosso modelo de embedding, tá? A partir daqui eu escolhi o meu modelo, joguei numa variável e estou falando, não, vou fazer um incorporador usando o Sentence Transformer, usando esse modelo que eu defini previamente aqui, ok? Então estamos configurando o nosso RAG, porque o texto que a gente receber, a gente vai precisar incorporar ele para ele ficar no padrão ali que o Mistral vai interpretar bem. E agora a gente vai definir uma coisa, o tamanho do chunk. Um conceito legal, vou colocar um chunk 350, tá? Como vai ser um valor constante durante todo o nosso código daqui para baixo, eu coloquei em letra maiúscula o nome da variável, que fica fácil identificar posteriormente, que está com letra maiúscula, então é um valor que foi definido lá em cima e não muda. Tamanho do chunk, a gente vai, meio que assim, o contexto, eu vou pegar esse nosso conteúdo, esse texto que eu vou receber, e dividir ele em fatias, em trechos, em pedaços. E eu quero saber, nesse documento, qual o tamanho do pedaço que eu estou utilizando.
Eu estou usando um pedaço de 50 palavras, de 30 palavras ou 350 palavras, que é um contexto grande, assim. Consegue me dar uma ideia mais global do que eu estou falando. Aqui, normalmente, a gente utiliza valores entre 300, 400. Por quê? Um tamanho de chunk muito alto pode até induzir o nosso modelo a perder contexto, ele começar a considerar muita coisa sendo aquele contexto. Um tamanho muito pequeno, ele não vai conseguir criar o contexto, ele não vai saber ao que eu estou me referindo dentro de todo aquele documento. Tá? A gente vai usar um documento pequeno, vai dar um chunk só, mas, por exemplo, se eu estou usando o meu livro e eu pergunto alguma coisa sobre um capítulo específico, se eu estou dividido por chunks mais ou menos aí, 350, é o tamanho de um parágrafo, 350 palavras, a gente vai ver daqui a pouco. Um parágrafo grande dá umas 350 palavras, ou 2 parágrafos, mantém um contexto ok. Não vai pegar uma coisa, o capítulo inteiro, ou só uma frase, né? Então o tamanho de contexto aqui do chunk, o tamanho do contexto do chunk é legal e é uma coisa que precisa experimentar, pode mudar de caso para caso, tá? E a gente vai dar um top, underline K, que seriam as quantidade de chunks que eu quero considerar na hora que eu for fazer uma busca. Vou colocar 3, os 3 principais, os mais similares ali com a pergunta que eu estou fazendo. Mas aqui no caso a gente vai usar novamente, valores que eu estou colocando aqui meio padrões, mas que vocês podem manipular e achar o específico para o caso de vocês. Eu vou colocar esses valores para tentar deixar mais fácil quando vocês forem utilizar. Próxima coisa que a gente vai fazer, beleza, estamos aqui configurando o nosso RAG, né? Então, configurações de certa forma feita. Agora a gente precisa criar uma função que vai usar essas configurações, inclusive, para limpar o texto que eu recebo. Eu vou fazer aqui uma def, chunk, underline, texto, ou seja, vou dividir o meu texto em chunks, ele vai receber o texto e vai ter um tamanho. Esse tamanho, que nem eu falei, a gente vai usar aqui, ó, o tamanho do chunk. Por isso que eu coloquei em letra maiúscula para indicar. Vai ser uma constante durante todo o processo. E vamos começar a escrever nossa função. A gente vai ver quantas palavras tem no nosso texto. Como que eu vejo quantas palavras tem no nosso texto? Em geral, uma palavra, quando a gente vai medir computacionalmente, a gente pega pelo espaço. Então, a cada espaço é uma nova palavra. Essa regra funciona 100% das vezes? Pode ser que não, mas é a regra mais bem aceita e vai funcionar na maioria dos casos. Então eu vou usar lá minhas expressões regulares, vou dividir a minha string usando um certo critério, de maneira para todo aqui, né, nosso conteúdo, eu vou pegar o /s. /s indica diferentes tipos de espaços, até mesmo quebra de linha entra aqui. Então tudo que for /s, tendo pelo menos um ou mais, então tá tudo junto aqui, tem esse bororô todo de vários espaços, quebra de linha e várias outras coisas. Eu vou substituir por um espaço só. Então esse é o primeiro tratamento que eu vou fazer no meu texto, de limpar para deixar tudo que for um monte de espaço vai virar um espaço. Tá? Vejam que humanamente pode ficar mais feio, mas para o computador é mais fácil, porque ele vai conseguir identificar exatamente onde estão as quebras. Isso no meu texto, tá? Que eu vou receber aqui em cima. E fazendo aqui um split posterior. Depois de fazer isso, eu faço um split por espaço. Então, eu vou conseguir ter as palavras divididas bonitinhas, palavra por palavra. Aqui, estou fazendo meu split por espaço. Se eu tiver mais de um espaço, eu vou trocar por um espaço só. E vou conseguir isolar, fazer um bag of words aí, né? Um pacote de palavras que tem no texto que eu vou enviar daqui a pouco. Todo armazenado aqui, então eu sei todas as palavras que eu vou ter no meu texto. Tá? E vou aqui colocar um vetorzinho, né, chamado chunk. Ok? Chunks. Vou colocar no plural, porque eu vou usar a variável chunk daqui a pouco lá dentro. Então é só um vetor vazio que o que ele vai fazer? Para cada i no range de 0 até a contagem das minhas palavras, 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 ok? Então tá, aqui eu defini quantas palavras tem o meu texto. Então do 0, pegando aqui, né, o meu i vai navegar no espaço aí, do 0 até a contagem da quantidade de palavras que eu coloquei aqui.
dando um passo do tamanho que é o meu tamanho, ou seja, o tamanho do meu chunk. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou contar quantos chunks eu tenho nesse meu saco de palavras, né? Nesse meu bag of words. Eu vou contar no meu texto, depois que eu fiz essa limpeza dos espaços e quebrei ele palavra por palavra, quantas palavras eu tenho. Então, para cada 350 palavras, eu vou ter uma entrada aqui nesse meu vetor. Tá? Então, cada entrada aí vai ter o tamanho de 350 palavras, basicamente. Como que eu vou fazer isso? Então, um chunk vai ser igual o espaço, ponto, a junção, e aqui vai vir um comandinho mais complicadinho, tá? Mas a gente vai entender ele. Palavras, cadê o meu colchete? Eu vou usar aqui um i, que é essa variável, certo? De i até i mais o tamanho. Então, eu vou juntar todas as palavras, ok? Juntar todas as palavras, pegando da posição i, nas minhas palavras, da posição i. Por que a posição i? Primeiro passo, eu vou pegar as primeiras 350 palavras. Depois, eu vou pegar dali para frente, ok? Então, de i até o i mais o tamanho, lembrando aqui, né, o tamanho do passo é o tamanho, eu vou pegar as palavras que estão ali. Então, eu vou jogar no meu chunk todo o conteúdo. Na primeira passada, do 0 ao 350. Na segunda passada, do 350 ao 700, que é duas vezes, né? Tá? Lembrando que o for, ele não usa o último valor, então se é 350, ele vai pegar do 0 ao 349, que é o limite superior menos 1. Então, ele não vai ter sobreposição de palavra. E vou jogar aqui no meu chunk. Por que eu faço isso? Porque eu vou vir aqui, chunks. Lembra esse vetorzinho que a gente criou aqui em cima? Nos chunks, eu vou dar um append. Opa. Se meus dedinhos ajudar. E chunk. Perfeito. Então, esse meu vetor vai armazenar blocos separados por espaço de 350 palavras. Primeiro bloco, 350 palavras. Segundo bloco, 350 palavras. Terceiro bloco, mais 350 palavras. Tudo isso vindo do meu texto. E vou retornar aqui, return, essa minha função, chunks, esse vetorzinho que eu criei. Tá? Só que eu vou retornar ele fora do for. Vamos mudar o escopo aqui. Tá? Então, olhando essa função rapidamente, vou fazer o chunk dos textos, ou seja, vou dividir meu texto em trechos. Os trechos vão ser, aqui ó, na expressão regular, estou falando tudo que for um monte de espaço, que estiver junto, vira um espaço só e faz um split por espaço, ou seja, vou guardar aqui palavra por palavra. Estou usando o seguinte critério. Tem espaço, é uma palavra, e isso vai mudar. Crio um vetor de chunks, nesse vetor eu vou armazenando blocos de 350 palavras. Então, eu pego aqui nas minhas palavras, a cada 350 eu armazeno como sendo um bloco unido por um espaço. Tá? E vou armazenar no meu vetor esse bloco. Pimba, 350, 700, 1050 e retorno depois esse meu vetor com todos o meu texto quebrado em trechos diferentes. Tá? Com isso, simplesmente terminei tudo que eu preciso de tratamento para o meu texto, basicamente, para eu poder usar o meu RAG. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou preparar para receber esse texto, porque até agora eu me preparei para receber esse texto, mas ainda não recebi. Vamos fazer aqui um comentário, upload do texto. Upload do texto. Que aqui a gente já vai usar um pouquinho mais de Streamlit, tá? Vamos baixar isso para ficar organizado. Vamos adicionar aqui, que a gente não tinha antes, não recebia nada. Agora a gente vai receber um texto. Então vamos chamar de uploaded. Uploaded, que é o texto que subido fica meio estranho, né? Então foi o que a gente fez ali, o upload. A gente vai usar o objeto do Streamlit, que é o file uploader. Ok? Vamos colocar uma mensagem aqui, que seria o envie um texto. Vamos limitar txt, ponto .txt.
para o RAG, né? Que é a nossa aumentada, nossa recuperação aumentada aí generativa, tá? Então a gente vai fazer aqui um type, porque eu não quero... Para eu receber imagem, a gente precisaria fazer tratamento nessa imagem. Se eu receber um PDF, eu precisaria fazer tratamento. Eu quero a coisa mais simples possível. Depois a gente pode juntar, ou vocês aí podem tentar fazer, receber um PDF. Tem outros vídeos lá, por exemplo, como extrair o texto de um PDF. Transformar, fazer o tratamento nesse PDF e usar como RAG, tá? Mas por enquanto eu quero texto, porque texto é o que a gente vai passar. Pode ver, ó, todo o tratamento que a gente fez aqui foi como texto. Para não ter o trabalho de converter de texto para outra coisa, a gente já recebe o texto. Só estamos recebendo texto por enquanto. E se a nossa uploaded, essa nossa variável, for verdadeira, ela estiver ativa, indica que eu recebi um arquivo. Pode ser que eu receba o arquivo para fazer o meu RAG, ou pode ser que eu não receba. A gente vai trabalhar com essas duas possibilidades. Se eu recebi, eu vou precisar tratar esse texto. Como que eu trato esse texto? Eu crio uma variável texto. Lembram aqui, ó? Texto. Eu vou criar uma variável aqui no meu escopo desse if, já que aqui, ó, é uma função, é um escopo fechado da minha função. Aqui eu estou já na minha interface mesmo. Tá vendo que elas estão em indentação diferente, né? O def está na mesma indentação daqui. E o conteúdo do def está numa indentação mais para dentro, então está num escopo que só quando a minha função for chamada que vai ser útil. Aqui eu vou fazer o quê? Uploaded. Então, se a minha uploaded for verdadeira, é sinal de que eu recebi um texto, então a minha uploaded.read. Vamos lá, autocompleta para mim, por favor. Read, não está autocompletando, mas a gente já sabe. E vou dar um decode só para garantir aqui que a gente vai receber um UTF-8. Então, UTF-8. Tá? A gente que trabalha com Windows está acostumado a receber conteúdo Linux em UTF-8 e o Windows usa um outro padrão. Então, pelo sim, pelo não, por via das dúvidas, antes de eu jogar para minha variável texto, eu garanto que no meu objeto uploader, que eu recebi aqui, eu vou fazer a leitura e vou decodificar ele para o TF8. Isso vai evitar muitos problemas. E agora, eu vou utilizar a minha variável chunks. Novamente, o mesmo nome que eu usei lá, só que aqui estava dentro do escopo da função. Aqui eu já estou usando no escopo do meu programa mesmo, do meu chatbot. Tá? Mas estou mantendo o mesmo nome para evitar da gente ficar trocando muito nome e se confundir. Então, chunk texto. Perceba, estou chamando essa função e o retorno dela vão ser os chunks calculados aqui que eu vou jogar para essa variável. Então, por isso que eu usei o mesmo nome, que vai ser meio que eu vou pegar esse conteúdo e colocar aqui. Então, já que é o mesmo conteúdo, a gente coloca o mesmo nome. Mas aonde que a gente vai fazer isso? No texto, que foi o texto que eu recebi aqui, que vai ser esse texto aqui. E vejam, vai manter o mesmo nome porque é o mesmo conteúdo. Poderia usar nomes diferentes por questão do escopo, mas eu preferia assim. E a gente vai criar um embed desse negócio. Esse texto nosso vai passar pelo nosso embedder. Lembra que a gente criou um embedder aqui em cima? Que eu falei, não, a gente precisa incorporar para deixar ele bonito, deixar ele de uma maneira que a gente consiga entender, que o Mistral entenda. Então a gente vai pegar aqui o nosso embedder, dar um ponto nele, encode. E esse encode, eu vou passar algumas coisas para ele. Os meus chunks, ok? Que são as palavras lá, trabalhadas de 350 em 350. E vou normalizar ele. Normalize embeddings igual true. Ops. Com isso, eu vou garantir que os meus chunks estejam incorporados e virem vetores de 768, no caso do Mistral, no caso desse modelo que a gente está usando no embedding, são vetores de 768 itens que vão indicar um contexto. Tá? Então, isso aqui, eu vou estar garantindo que cada chunk, cada grupo daquele 350 palavras, tenha palavras que o contexto delas, o espaço vetorial delas, seja um vetor, né? Obviamente, o espaço vetorial é um vetor que indica o contexto dessas 350 palavras. E eu vou normalizar isso de 0 a 1, né? Até 1,
que é para poder fazer comparativo de cosseno, de distância de cosseno depois, tá? Então vamos fazer essa distância de cosseno aqui. Índice, underline vetorial, igual o nosso nearest neighbors, usando uma métrica aqui. A métrica que a gente vai utilizar é a distância de cosseno. Tá? E eu vou treinar usando aqui fit o end. Tá? Então, aqui eu codifiquei e agora eu vou ter o meu índice vetorial usando esse embedding aqui, né? Passou pelo meu embedder. Essa incorporação aqui, vou treinar fazendo a distância de cosseno entre ele. Então eu vou deixar aqui de uma maneira que os chunks eu consiga identificar eles, porque quando criei esse vetor grandão de 768 itens, cada item vai indicar alguma relação no contexto daquelas palavras que estão dentro do chunk. Então, se eu falo um chunk mais sobre comida, ele vai ser mais parecido com arroz, com feijão, por exemplo, do que com motor. Se eu pegar um chunk falando sobre motor, vai ser muito mais diferente desse de comida do que se eu pegar um falando de mecânica. Então é isso que a gente está fazendo. A gente está criando assim índices vetoriais baseados na incorporação para conseguir comparar vetores, ok? E a gente vai dar um sucesso aqui. Só um ST, usar a instrução de success do Streamlit, né? E avisar aqui, né? Hag pronto com vamos dar está usando aqui o fstring, contar a quantidade de chunks que gerou, tá? Lembrem que isso aqui é um vetor, né? Tá? Então eu posso contar que eu vou saber quantos chunks eu tenho aqui dentro. Então com chunks, ok? Então quando eu terminar de fazer esse processo de treinamento do meu texto, eu vou dar uma mensagem que o conteúdo está pronto para a gente utilizar e a quantidade de chunks que ele tem. Pronto! Toda a parte que a gente precisava fazer de receber o texto e preparar esse texto para passar para a nossa IA está feita. Agora a gente vai ver o como passar para a IA. Tá? Vamos preparar aqui. Passando as perguntas para a IA com Hag, com possibilidade de Hag, possibilidade de Hag, porque eu quero fazer com e sem Hag, porque às vezes a gente não quer usar o Hag, né? Vamos agora aproveitar aquele conteúdo que a gente já tinha aqui, né? Então primeiro um título para ficar legal, conversar com o usuário, a gente vai trocar agora vai ser uma IA generativa, local, offline e com Hag. Vou colocar mais 2 exclamação para ficar mais bonito. Mantenho a pergunta que eu fazia, mantenho o botão do enviar a pergunta, vou continuar tendo o meu spinner aqui para contagem, para interação, né, para comunicação com o usuário. E aqui entra agora os últimos detalhes, estamos indo aí para os finalmente, as últimas linhas que a gente vai inserir. Antes a gente fazia a pergunta direto, a gente mandava direto para o nosso LLM, aqui em cima, né? A gente carregava o nosso modelo e mandava direto para o nosso modelo a pergunta que eu queria. Isso em partes vai continuar, mas agora tem 2 formas diferentes de eu fazer a minha pergunta, ok? Eu vou trabalhar aqui se eu tenho uma variável chamada índice underline vetorial nas minhas variáveis locais. Se o dedo me ajudar, eu conseguir, tá? Então, se no meu ambiente atual, se aqui na minha seção, eu tenho uma variável chamada índice vetorial, que é exatamente essa aqui, se eu tiver, é sinal de que o uploaded foi feito. Então, eu criei essa variável nas minhas variáveis da seção aqui local, certo? Se ela existe, eu vou implementar o Hag, eu vou usar isso aqui que eu estou falando. Se ela não existe, vou até trabalhar o se ela não existe primeiro. Se eu venho aqui e o meu else, eu posso dar
aqui, que nem usava, né? Aqui. Prompt. Vou criar uma variável prompt igual. Vou colocar isso aqui. Mantém exatamente a mesma coisa que era antes. Então, e aqui eu passo, ó. Prompt. Vou passar essa variável prompt. Vamos só conferir aqui o que eu fiz de besteira. Isso aqui vai lá pro fim. Isso eu mantenho. Isso eu jogo aqui. Ops, 2 vírgulas não. Entendendo aqui o que foi que eu fiz. Aqui faltam aspas e aqui está com 2 aspas. Entendendo qual foi a mágica que eu fiz aqui na coisa. Eu tinha esse texto aqui. Eu peguei esse texto, joguei numa variável prompt e passei o prompt aqui. Por que eu fiz isso? Se eu não tivesse meu... Cadê? Se eu não tiver essa variável índice vetorial, é sinal de que eu estou igual ao fluxo que era antes. Então, se eu não tenho a índice vetorial, se não aqui, o negativo do... Se eu tenho, eu vou fazer outra coisa. Se não, eu vou fazer o quê? Exatamente o que eu fazia antes. O mesmo texto que eu usava antes, eu vou passar como sendo o meu prompt, mantendo o máximo de caracteres aqui, de tokens, na verdade, 256, e o que indica a finalização do meu prompt é o /inst. Agora vem a coisa do vamos colocar o RAG. Se eu quero usar, se eu tenho essa índice vetorial, eu vou fazer uma pergunta incorporada, embed, tá? Que eu vou usar aqui aquele meu embedder. Lembra lá que a gente usou ele para fazer com os chunks, certo? A gente vai usar ele novamente aqui, novamente com encode. Por favor, autocomplete. Aí, novamente com encode, só que agora com a pergunta. Se eu não tenho nada, eu posso mandar a pergunta, ok, mando ela em formato de texto. Agora, se eu tenho um RAG, eu não tenho conteúdo a mais, eu vou mandar essa pergunta. Aqui, eu vou mandar essa pergunta, só que eu vou mandar ela normalizada e incorporada, porque a gente vai colocar mais coisa nela. A gente vai deixar ela mais bonita. Embeddings igual true. Beleza? Opa, aí. Então eu vou fazer o meu embedder. Então eu vou pegar a pergunta que era um texto normal, vou transformar, fazer aquele conceito de incorporar ela, transformar no vetor e essas coisas. E vou ignorar um valor, tá? E receber um índice aqui. O que é esse índice que eu vou receber? Eu vou receber um índice vetorial. Lembra lá dos chunks, né, que a gente criou, treinou ele, né? Então a gente criou os chunks, fez um embedder, treinou aqui com os vizinhos mais próximos para entender como fica a coisa. E eu vou procurar dentro da minha base de conhecimento. Então, eu vou comparar a minha pergunta embedding com os neighbors, ou seja, com os vizinhos, com no mínimo os... Cadê? Fecha parênteses. Top K, aqui, top K, ou a contagem do que for os meus chunks. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Compare pegue os vizinhos, né, do meu índice vetorial, tá? Variável lá, que eu treinei antes. Aqui eu treinei a pergunta, tá? Peguei a pergunta e treinei para ela ser uma pergunta embedded, incorporada. Agora eu vou pegar esse meu índice vetorial e procurar dentro desse meu índice vetorial que foi treinado previamente e foi calculado métrica de cosseno, treinado, normalizado. Eu vou pegar os vizinhos dele, os K vizinhos, tá? Vou pegar quantos K vizinhos dele? Os mais próximos, né? Ou o top K, que a gente definiu aqui em cima, que era 3,
ou a quantidade de chunks. Por que disso? Se eu tiver só um chunk, ele vai pegar só um, não pode pegar 3. Se eu passo 3 quando eu tenho um chunk só, não funciona. Então, o que for o menor... Opa, eu esqueci de colocar a palavra minha aqui, né? O que for o menor desses dois valores, ou o top K ou a contagem de chunks, ele vai passar para a nossa índice aqui. Complicado, né? Bastante coisa. Mas a penúltima linha praticamente que a gente vai fazer aqui. Agora a gente vai criar um contexto. Contexto do RAG. Vou dar 2 quebras de linha para ele saber, para ele mudar, para ele entender bem ali, né? Qual a diferença entre os chunks, porque até funciona para ChatGPT e afins, se você dá vários espaços, ele dá uma diferenciada no contexto. E por isso que a gente tirou lá no nosso índice vetorial, nossos chunks, a gente tirou múltiplas quebras de linhas, múltiplos espaços, para ele garantir que cada palavra estava junta da outra mesmo, né? Então a gente vai juntar aqui, usando o conceito de f-string, a gente vai pegar, fazer uma tag aqui dos chunks, para eu indicar para quando eu for passar para o meu modelo, falar, ó, esse conteúdo aqui é o meu contexto RAG, isso aqui é uma coisa específica, separa das outras coisas, não mistura ele não. Então a gente vai aqui e define tagzinhas chunks só para falar, ó, o que tiver nesse meio aqui é importante, tá? Então vai ser diferente a coisa. E eu vou colocar aqui os meus chunks, usando aquele vetor lá, o vetorzinho que a gente criou lá em cima. Só que eu vou pegar o item J dele. Só como que eu defino esse item J dele? Para cada J em I na posição 0. Ok? Então, para cada palavra que eu tiver no meu índice aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Eu peguei os top K ou a quantidade de chunks e joguei no I. Então, para cada item aqui do chunk, né? Lembra que a gente trabalhou com vários itens, vetorizou o tamanho do vetor, treinou. Pegar na posição 0 dele, para cada item que tiver ali dentro, eu faço o teste aqui. Eu coloco no meu contexto RAG. Ok? E agora eu vou fazer finalmente o prompt. Prompt é a instrução que a gente passa lá para o nosso modelo, né? Tanto que a gente fez aqui, ó, o prompt, e aqui a gente vai usar o prompt. Dá para ver que está terminando, gente. Tá quase. Eu normalmente gosto de fazer vídeos mais curtos, porém esse é um conteúdo complexo, não tem como quebrar mais do que isso. Então a gente vai dar aqui a instrução, instruction. Use o contexto abaixo para responder o quê? Quebra a linha. Então eu vou dar eu estou falando para ele, use o contexto abaixo para responder. Que contexto abaixo? Eu vou usar aqui, ó. Contexto RAG. Vou quebrar 2 vezes a linha novamente e fazer a nossa pergunta. Basicamente o que eu estou... e agora eu termino a minha instrução. Então, /inst. O que eu estou falando para ele? Olha que legal. Por que a gente precisou gerar um contexto RAG, treinar, fazer tudo bonitinho? Eu virei para ele e falei, use o contexto para responder. Qual o contexto? Use o contexto abaixo, né? Então, eu passo o contexto, quebro as 2 linhas e faço a minha pergunta. É isso que eu estou passando para o meu prompt. Opa, e aqui erro de digitação. Volta aqui embaixo. Já ia fazer besteira. Então, eu estou passando a instrução. Com esse contexto que eu treinei, que eu passei, tá? Responda a essa pergunta. Se eu não passar nada de contexto no meu RAG, eu vou só responder a pergunta, né? O meu prompt vai ser a pergunta. Agora, se eu passar alguma coisa,
Se eu enviar um texto, contexto, pergunta. Tá? E é só isso. Agora vamos ver funcionar, né? Porque eu perguntei, falei, explicamos, vimos e vamos ver funcionando. Fiz com a interface Streamlit, isso é legal para a gente poder interagir. Novamente, pessoal, manipulem esses valores que eu expliquei no outro vídeo, testem, vejam a situação de vocês, vejam qual que é o mais adequado. A gente pode ficar brincando bastante com isso. Eu tentei trazer valores mais padrões possíveis. Tentei explicar cada uma das linhas para vocês justamente terem a liberdade de não só acreditar no que eu falo, mas sim poder implementar, experimentar e ver o que fica melhor. Tá? E estou trazendo aqui muito do que a gente usou no outro vídeo. Então, o que eu não expliquei está no outro vídeo. Se pegar esse código puro aqui, for olhando cada linha que eu falei, cada coisa que eu expliquei, implementar, já deve funcionar. Deve não, vamos testar agora, vai funcionar. Se quiser personalizar, também é possível, tá? Só esperar meu ambiente carregar. Agora a gente vai chamar aqui, né? O nome da... Opa. O nome do meu arquivo, appchatbot.py. Então, Streamlit, run, appchatbot.py. Vamos ver aqui o que ele faz pra gente. Vamos ver a mágica acontecer. É um modelo local, tem essa característica, ele vai ser pesado para rodar. A primeira vez que vocês forem rodar vai demorar mais ainda, porque ele tem que fazer downloads, tem que fazer um monte de coisa. Então eu vou fazer a pergunta, vou pausar o vídeo, depois eu volto com a resposta e a gente vê o que aconteceu. Depois eu vou colocar um conteúdo, passar o texto do RAG, fazer a pergunta novamente e a gente vê novamente o que aconteceu, ok? Então, vamos lá. Lembrando, primeira vez tem que carregar o modelo, ele vai fazer um monte de coisa aqui. Tem processos internos, então é demoradinho mesmo. Vou fechar algumas coisas que estão abertas aqui para a gente tentar livrar a memória para o meu computador. Senão... Lembrando que eu falei no outro vídeo, mas ressalto aqui novamente, o meu computador ele tem 16 GB de memória. A gente está usando um modelo que só ele tem 7,5 GB, precisa carregar esse modelo inteiro na memória, então é um processo bem custoso. Tá? Então eu vou fazer aqui agora, eu vou perguntar uma coisa que eu comentei, ele não temos acesso à internet, então se eu perguntar quem é o Wellington Barbosa Rodrigues, que sou eu, o nosso modelo não pode ir para fora, ele não vai consultar. E com certeza eu não estou dentro do modelo previamente treinado, tá? Mas vejamos qual que é a resposta. Fiz aqui a nossa pergunta, ele vai começar o processamento, vai tentar conversar com o nosso modelo, ó, pode ver, ele está falando, você está usando um contexto muito pequeno, o Mistral poderia usar um modelo, poderia usar um contexto maior. Só quanto maior o contexto, mais demorado vai ser a resposta. Agora eu vou fazer assim, pessoal, vou pausar o vídeo, a gente vai ver aqui, ó, tá pensando em uma resposta, né? Que foi a mensagem que a gente colocou para ele aqui no Spin. Aqui, ó, pensando em uma resposta. Então, enquanto ele pensa aí, que pode ser que leve uns 5 a 10 minutos, eu vou pausar o vídeo, depois a gente continua. Voltando aqui com o nosso vídeo, pessoal. Chegou a resposta, foi até que rápido, 74 segundos, 40.48. Falou aqui, ó, o Wellington Barbosa Rodrigues é um atleta ainda cortou, perdeu o contexto. Não sou atleta, com certeza, e aqui estou usando o meu nome. Agora eu vou utilizar esse aqui, ó, esse exemplo.txt, que é a descrição do meu currículo Lattes, né? Se pegar aqui, sei lá, o meu currículo Lattes, deixei aqui. Então, doutor em ciência da computação, graduado, mestre, essas coisas tudo aí que a gente precisa pôr no Lattes, tal, que eu trabalho. Eu vou passar exatamente esse texto que está em TXT. Por que TXT? Porque ficou mais fácil, já foi tratado, tal. E vou passar aqui para o meu RAG. Exemplo.txt e falar treine. Agora lembra que a gente fez lá aquele embedder que pegava o texto, quebrava, fazia meio que um saco de palavras, preparava tudo e dava uma mensagem, RAG pronto, e fez um chunk só, o texto é curtinho, não tem muita coisa ali, deu menos de 350 palavras.
Mesma pergunta, quem é o Wellington Barbosa Rodrigues? Agora vamos ver qual que vai ser a resposta. Novamente, ele vai precisar fazer o processo aqui, eu vou pausar o vídeo, a gente volta, deixa só ele começar aqui, dar o pensando, né? Então a gente volta depois com a resposta e compara. A primeira ele falou que era um atleta, alucinou total. Vamos ver qual vai ser a próxima resposta dele comigo passando o contexto. Beleza, pessoal. Voltamos aqui, que para vocês parece mágica, né? Parou e voltou de novo, mas para mim foi um tempinho. Quanto tempo foi? Fiquei aqui, 500 segundos esperando. Veja que agora ele me deu uma resposta bem maior. Aquela outra ele começou a alucinar, cortou na metade, quando eu perguntei sem passar nada de RAG, né? Sem passar um texto de informação complementar para ele. Agora ele já me passou. O Wellington é um cientista da computação, possui doutorado, e daqui a pouco eu vou mostrar o texto que eu passei. Você vai ver que ele usou as palavras ali, mas não usou exatamente na mesma ordem, não. Ele trabalhou isso e deixou mais humano. De maneira complementar, produz vídeos sobre computação no YouTube. Existe alguma informação sobre o trabalho de pesquisa que ele publicou? Então ele fala, isso é o que eu tenho, mas se você tiver mais alguma outra coisa... E ele traz aqui contexto, né? Informação fornecida no contexto não especifica nenhuma informação do trabalho de pesquisa publicado e tal. Então, veja que mudou completamente a resposta de é um atleta, truncou e desistiu, para agora já trazer as informações. E o Wellington é um cientista da computação. Se for ver o texto exato que eu passei para ele, o Wellington é doutor em ciência da computação. Ele já humanizou para não falar exatamente o que estava lá no texto, mas sim pegar aquele conteúdo do RAG, né, do material, do contexto que eu passei, elaborar e depois transformar nisso aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Agora fica aí na criatividade de vocês. Vocês têm várias coisas para trabalhar. Bacana? Até mais, até o próximo vídeo. E os próximos serão mais curtos, não serão vídeos tão longos novamente.